Olá! Nesse vídeo vamos falar sobre consumismo e seus impactos ambientais. O objetivo é trazer informações a respeito de algumas indústrias, como a indústria do plástico, indústria têxtil, indústria eletroeletrônica, para que com isso a gente comece a repensar os nossos hábitos de consumo. Então vamos começar com a indústria de plásticos. Primeiro é importante a gente falar um pouquinho sobre as características dos plásticos. Então, só para fazer um nivelamento, os plásticos eles apresentam uma elevadíssima resistência à oxidação. Então, diferente de um material metálico, se a gente coloca um material metálico, faz uma construção, alguma coisa na rua, ele sofre corrosão, sofre oxidação com o tempo, e algumas vezes a gente precisa até acabar substituindo aquele material metálico. Em compensação, quando se utiliza um plástico, isso não acontece. Então, ele apresenta uma elevada resistência à oxidação, apresenta elevada durabilidade. Então, comparando com a madeira, na madeira, se a gente faz um banco com uma madeira, a gente precisa sempre ficar pintando, botando tinta, colocando verniz, que com o tempo acontece a degradação daquela madeira. Isso com o plástico não vai acontecer, então ele apresenta essa elevada durabilidade. E esse é um dos motivos que o plástico acaba sendo um problema ambiental. Justamente essa elevadíssima durabilidade que ele tem na sua utilização, quando descartado, ele não vai sofrer essa ação do meio ambiente, não vai se degradar durante muitos anos. Apresentam elevada capacidade de isolamento térmico e isolamento acústico. Então, isso tem muitas vantagens em obras para que tu tenha uma maior eficiência energética, por exemplo, no caso de isolamento térmico, para frigoríficos. Então, o revestimento com material polimérico vai ajudar bastante. Apresentam fácil processabilidade. Então, essa processabilidade comparando com um vidro que precisa de elevadas temperaturas para fazer o seu processamento, e também um processo que é bem complexo, né, que é a indústria de transformação do vidro, ou mesmo materiais metálicos. O plástico não, o plástico na temperatura de 150 a 250 graus Celsius é onde fica o maior volume de processamento de plásticos, né, o maior volume de peças são fabricados nessa faixa de temperatura. Apresentam um baixo custo. Então, o fato de ter uma produção que é uma produção em larga escala e ser oriundos, na grande maioria, do petróleo, que é uma fonte de matéria-prima barata, faz com que os plásticos tenham um baixo custo e tem um sistema, né, tudo isso dá um sistema de produção de altíssima produtividade. Consegue fazer muitas peças de plástico em pouco tempo e aí faz com que também tenha uma redução de custo. Então, todas essas vantagens em relação ao plástico são características que possibilitaram o desenvolvimento de várias indústrias, como a indústria automotiva, a indústria de materiais hospitalares. É difícil a gente entrar num hospital ou em uma clínica e não ver muitos materiais plásticos e muitos equipamentos que são utilizados. Mas o grande problema, quando a gente fala dos plásticos, é que a gente está usando um material que é um material nobre para fabricar isso. E aí, essa é a razão porque muitas pessoas perguntam, né? Afinal, por que a gente ainda produz plástico? Por que o plástico não é proibido? Porque o que as pessoas veem em relação ao plástico são essas aplicações, que são as aplicações de uso único ou de materiais descartáveis. E, engraçado, né? Todas essas aplicações são materiais recicláveis. Entretanto, a gente acaba vendo um descarte inadequado desses materiais. E a gente está utilizando um material que é bem nobre, bem durável, para fazer coisas que a gente vai utilizar uma vez e depois de poucos minutos ele vai ser descartado. Tem alguns vídeos, documentários que eu vou indicar que aprofundam um pouquinho mais essa questão e eu vou deixar nas descrições. Mas o que aconteceu com o plástico é que no pós-guerra a gente teve um aumento na utilização do plástico, desenvolvimento da indústria petroquímica. Isso tudo fez com que, com o tempo, a produção de plásticos ela fosse crescendo cada vez mais, até que a gente chega nos níveis que a gente tem atualmente, e pegando esse volume de produção, o que foi produzido a partir dos anos 2000 para cá, a gente tem um volume de plástico que é equivalente a tudo que foi produzido anteriormente, nos 50 anos anteriores. E a perspectiva é que o volume de plástico ele aumente, né, a produção aumente ainda mais. Então, não é uma curva que existe uma perspectiva de patamar ou redução.
As empresas têm projeções para aumento de suas produções, e aí, claro que com isso, elas querem que tu utilize um plástico novo ao invés de um plástico reciclado. Então, a gente fica difícil fazer um equilíbrio, né, entre essas forças. Mas só para ter uma ideia, a indústria americana, ela tem uma perspectiva de aumentar até 2050 a produção de plásticos em 300%. Então, imagina que hoje eles já produzem bastante, a perspectiva, né, as metas, é de um aumento de 300% nessa produção. Então, com isso, aumentar cada vez mais essa produção de plástico. Mas qual é o impacto disso no meio ambiente? Pela produção que a gente já fez, pelos nossos hábitos de consumo e pelo descarte inadequado que já foi realizado e que, né, faz parte da nossa história, a gente já tem algumas regiões do nosso planeta que são chamadas ilhas de plástico. O que são essas ilhas de plástico? São regiões em que se tem um acúmulo de resíduos plásticos levados pelas correntes marítimas, e esse acúmulo de plásticos ficam em algumas regiões que formam tipo uns redemoinhos, que são os chamados giros oceânicos. Nesses giros oceânicos, onde tem um encontro dessas correntes marítimas, o plástico ele acaba sendo arrastado, levado, e ele vai se acumulando ali. E aí a gente tem essas ilhas de plástico sendo formadas. Eu vou mostrar uma delas, ó, essa aqui é uma que é essa do Atlântico Norte. Então, aqui é uma região, isso aí tudo é resíduo plástico. Isso aqui foi uma matéria feita com alguns pesquisadores, que eles pegaram, né, foram de barcos pesqueiros para essa região do Atlântico Norte, e aí eles encontraram isso aqui, que é essas ilhas de plástico que ficam aqui, né, entre o continente americano e o continente europeu. Existem também algumas praias, que são praias, né, algumas praias pouco habitadas, não turísticas, e que se encontra uma quantidade de plástico que não é condizente com a quantidade de pessoas que frequentam essas regiões, e isso, assim como tem esses giros oceânicos, também as correntes, né, e as marés acabam levando em alguns lugares, como é o caso desse aqui, que tem. Esse descarte pode ser feito tanto nas praias, né, então, da própria praia, quando sobe a maré, ela acaba arrastando aquele resíduo, mas também pode ser de descarte das próprias cidades, por algum motivo, um descarte inadequado que acaba parando, né, num leito de um rio e acaba desembocando no mar, mas também descarte nas próprias embarcações, né, embarcações que estão em alto mar, que estão no oceano, navios, que acabam descartando seus resíduos de forma inadequada, e aí eles acabam indo parar nesses giros oceânicos ou então nessas praias. De 1950 até 2015, foram produzidos 8,3 bilhões de toneladas de plásticos. Dessas 8,3, 6,3 bilhões de toneladas acabaram virando resíduos, e esses resíduos, 79%, o maior volume, né, a maior parte, eles foram ou depositados em aterros ou acabaram indo parar no meio ambiente. 12% foram destinados para incineração, lembrando que a incineração não é um bom destino para materiais plásticos. O material plástico, só o polímero, quando queimado, ele vai gerar alguns gases como monóxido de carbono, dióxido de carbono, próprias cinzas que depois geram aquela atmosfera poluente, né, a própria cinza, a cinza leve, mas também pode gerar gases nitrosos, de acordo com a composição daquele material plástico. Mas ele também tem outros aditivos, e esses outros aditivos podem gerar mais gases tóxicos ainda. E apenas 9% desses resíduos plásticos acabaram sendo reciclados, né? Tiveram como destino a reciclagem. A reciclagem, apesar de não ser possível para todo o material plástico, nem todos os plásticos são recicláveis, mas a gente tem um grande volume de plásticos que são recicláveis, pela utilização, né, os plásticos que se usam em maior quantidade, a maioria é reciclável. Entretanto, a gente teve um destino muito baixo para esses materiais que poderiam ter sido reciclados. Como que a gente sabe se uma peça plástica ela é reciclável ou não? Uma das formas de identificar se o material é reciclável é através dessa simbologia de reciclagem.
Então, essa simbologia, então esse triângulo com o número, ele indica que aquele material ele é reciclável e aquele número vai identificar o tipo de polímero. Então, o número 1 são para as peças feitas de PET, o número 2 para as de polietileno de alta densidade, o 3 para as peças de PVC, o 4 para polietileno de baixa densidade, o 5 para polipropileno, 6 para poliestireno e 7 para outros materiais recicláveis. Gente, cuidado que 7 não quer dizer outros polímeros ou outros plásticos. O 7 quer dizer outros plásticos recicláveis. Se o plástico não é reciclável, ele nem deve receber esse triângulo. Então, esse triângulo é o símbolo de reciclagem. A gente olhando esses polímeros que são apresentados aqui, esses polímeros, eles parecem ser polímeros bem comuns, eles representam um grande volume de materiais plásticos, né? Então, o maior volume de plásticos produzidos e de resíduos gerados são desses plásticos aí, do número 1 até o número 6. Entretanto, são os plásticos que são usados bastante para peças de uso único, né, embalagens ou materiais de uso único, e eles acabam tendo uma reciclagem que ela não condiz com a sua reciclabilidade. Então, são facilmente recicláveis. Entretanto, existem baixos índices de reciclagem dos mesmos. Por que isso acontece? Porque o volume de resíduo gerado, ele acaba sendo muito elevado. E não tem, né, a maioria dos países desenvolvidos não tem uma quantidade de indústrias de reciclagem instaladas que consomem todo esse volume de material reciclado. Sem falar que as próprias empresas que produzem esses polímeros, elas também preferem, então existe o lobby das empresas também, e facilidades, né, para que se utilize o polímero novo ao invés de utilizar um reciclado. A reciclagem ela tem os seus problemas. Tu vai pegar um material que foi um material descartado, que muitas vezes está bem contaminado ou está misturado com outras coisas. Daí tem que fazer a separação desses materiais, tem que fazer a higienização. Tem alguns contaminantes que eles podem prejudicar o processo, então tem que ter bastante cuidado na hora de fazer essa seleção dos materiais. Considerando o que a gente viu, que assim, a gente tem, por um lado, as indústrias de polímeros, as indústrias de plástico, com bastante foco em aumentar a sua produção de plástico. Por outro lado, a gente tem bastante geração de resíduos, que são resíduos termoplásticos, resíduos de fácil reciclagem, resíduos reciclados que são produzidos. A indústria instalada nesses países, ela não comporta a quantidade de resíduo que é descartada. O que acontece é que a gente vê, né, que assim, muitos materiais desses que são descartados, eles são materiais nobres, são materiais que tu consegue fazer uma reciclagem facilmente e consegue depois reutilizar ele. E acabou criando um mercado de exportação de resíduos plásticos. Então, países da América do Norte, da Europa e ali da Oceania, principalmente a Austrália, elas, em função de ter uma geração de resíduos plásticos, que é uma geração muito elevada, mas também precisando produzir mais plástico e querendo e tendo uma indústria que alimenta com plástico novo, surgiu uma oferta de resíduos plásticos que acabou sendo absorvida pela China. Então, muitos países começaram a exportar os seus resíduos plásticos para a China, e a China fazia a reciclagem, todo o processo, então recebia aqueles containers, esses containers com os seus resíduos plásticos, e acabava vindo outras coisas juntos também, né? Assim, então era um resíduo plástico que não era pré-selecionado, era um resíduo contaminado, e isso chegava na China, nos containers, separava, e aí faziam os seus processos de reciclagem e vendia depois de novo, ou utilizava no mercado interno chinês, ou então exportava material plástico reciclado. A China, até 2017, ela reciclava 73% de resíduos plásticos do mundo inteiro, de tudo que era gerado. Mas em 2018, a China proibiu esse comércio proibiu a importação de resíduos plásticos. Isso por quê? Porque a China ela já estava produzindo, né, a sua população já estava produzindo uma quantidade de resíduo plástico grande, as indústrias da China também, e aí o que eles avaliaram é que eles estavam servindo como um lixão no mundo, né? Então, começava a chegar nesses containers muitos materiais que não eram recicláveis.
Então, materiais recicláveis mais nobres, então esses próprios países, Estados Unidos, países da Europa, que têm algumas empresas de reciclagem instaladas, elas selecionavam ou recebiam apenas aqueles materiais que eram mais nobres, mais puros, e aqueles que eram muito mais misturados com outros aditivos, cargas, pigmentos e outros materiais, eles não recebiam. E aí esses eram os que acabavam indo parar na China. E quando chegavam na China aqueles containers, com muita contaminação e com muitos materiais que não era possível fazer a reciclagem, eles iam acabar ou parando em incineradores, eles queimavam esses plásticos porque não tinha o que fazer, ou então ele acabava sendo descartado em aterro ou no meio ambiente. E a China decidiu que não ia mais receber esses resíduos plásticos. Então, só para ter uma ideia, assim, né, sobre a questão de volume de plásticos. Em 2018, o mundo produziu 300 milhões de resíduos plásticos, em 2018, com um percentual de reciclagem de 9%. O Brasil produziu 11,3 milhões de toneladas de resíduos plásticos em 2018, então ele é o quarto maior gerador mundial de resíduo plástico e recicla apenas 1,3%. O que aconteceu com esse mercado de resíduos plásticos? A China comprava 73% do resíduo do mundo, isso como uma importação de matéria-prima. Só que o que acontecia é que grande parte não era reciclada, grande parte não, mas uma parte não era reciclada, e a China, em janeiro de 2018, proibiu essa importação de resíduo plástico. A partir de 2018, em países como Índia, Vietnã e Malásia, eles não tinham nenhuma restrição. 73% do resíduo plástico ia para a China, mas a Índia também recebia, a Vietnã também, a Malásia também. No momento que a China proibiu, as empresas que comercializavam isso acabaram tudo migrando para a Índia, Vietnã e Malásia. E a quantidade de resíduo plástico que chegou na Índia e no Vietnã acabou ficando tão grande que esses foram logo depois da China, eles proibiram também. E aí, na Malásia, começou a ter um aumento muito forte de resíduos plásticos indo parar na Malásia. E aí, o que acontece? Alguns fabricantes de materiais de plástico reciclável, algumas, né, empresas e players que trabalhavam nesse processo de reciclagem, como eles já tinham um processo de reciclagem, já dominavam isso, eles acabaram também se mudando para a Malásia, porque a legislação lá ela estava mais flexível e instalaram suas fábricas lá. Só que o que acontece é que tinha, além dessas empresas, que eram empresas que tinham processo, que tinham autorização para funcionar, começou a ter muitas empresas pequenas, empresas familiares, clandestinas, e se começou a queimar muito plástico, a separar componentes, e aí esses resíduos eles queimavam dia e noite na Malásia. Começou a se tornar um problema, e aí teve uma restrição também para a Malásia. Então, a própria Malásia, e daí, no fim, todo o Sudeste Asiático acabou parando nisso, né? Acabou restringindo esse comércio de resíduos plásticos. Bom, no momento que os países da Ásia restringiram essa importação, proibiram a importação de resíduos plásticos, eles acabaram indo parar na África. Então, assim, muitos países da África, desses países da África, onde está mais complicado a Gana, né? Então, países que recebem containers de resíduos plásticos para que esses containers sejam materiais sejam utilizados, mas nem existem indústrias que absorvam, não tem indústrias de reciclagem que comportam esse volume de material reciclado. Sem falar que quando chega esses containers de materiais reciclados, nem tudo é reciclado. E aí eles, né, chega o container, eles despejam aquela montanha de lixo, e aí a população, as pessoas que trabalham os coletadores, eles têm que revirar no meio de um monte de lixo, de papelão, de fralda descartável, de caco de vidro, aquilo que é interessante ou que existe uma cadeia de reciclagem. Então, tem empresas que reciclam PET, por exemplo, elas vão comprar PET dos coletores, mas tem que chegar lá só PET, não pode chegar outros materiais. Então, tem os coletores que falam, eu vou coletar PET porque tem uma empresa, alguém que compra PET, tem outro que compra sacola, tem outro que compra isso, tem outro que compra aquilo. Então, existe uma população que acaba vivendo disso e que acaba colocando a família inteira, né? Então, não é só
as pessoas, né, pai, mãe, mas aí vai também os filhos, vai todos. E para conseguir, né, como o material plástico é um material bastante leve, e eles pagam aquilo ali por quilo, acaba assim tendo que ter umas jornadas de 10, 12 horas mexendo nesse lixo para que consiga ter uma receita, que consiga ter um sustento para sua família. Então, hoje esse problema de resíduo plástico ele acabou sendo um problema para muitos países da África, né, que é onde acabou indo. Aí a gente pensa assim, nossa, mas como que isso chega nesse país? Para chegar nesse país, o que acontece é que tem algumas empresas ou atravessadores que fazem um processo de importação. No momento que os países da Ásia fecharam as suas fronteiras para fecharam seus portos para esse tipo de importação, tem os intermediários, os agenciadores, que eles encontram um escritório ou encontram alguma empresa na África que compra o seu resíduo. E aí, na verdade, eles estão comprando aquele resíduo, que pode ser que tenha alguma coisa ali útil, mas eles acabam recebendo por fora, é uma operação, né, meio falsa, em que esse atravessador ele recebe uma comissão para receber o lixo de um outro lugar. Já teve aqui no Brasil, tinha uma época que se comprava pneus descartados dos Estados Unidos. Né? Isso foi proibido no Brasil, não só de pneus, mas também de outras indústrias, né, comprar resíduos de outros países. Mas na África não tem essa legislação, e aí por isso que tem muitas operações que elas são feitas dessa forma, né? Compra aqueles containers, despeja, e aí larga ali para que a população retire aquilo que é útil, das pessoas que acabam trabalhando nesses lixões, para vender para outros interessados. Mas esses interessados, essas empresas de reciclagem, elas não dão conta desse volume. Então acaba muitas vezes sendo até queimado ou dispostos assim no meio ambiente. Depois dessa problemática que teve, né, no momento que a China ela restringe a importação de resíduos plásticos e acaba indo para aqueles países ali ao redor, Vietnã, Índia, e vai para a Malásia, esses países menores, eles também se assustam com o volume de plástico que ia para a China e acabou indo para eles, e aí eles acabam barrando e dizendo, não, peraí, a gente também não quer. E aí né, o comércio de resíduos plásticos acaba encontrando a África. Foi nesse momento, né, depois que a China disse que não ia mais fazer, é que se deram conta que aquele volume ele estava muito elevado, né, que era uma quantidade muito grande de resíduos plásticos. E aí teve uma reunião, né, da ONU para que se fosse questionado sobre esse comércio. E a ideia é que países desenvolvidos não poderiam mandar esses resíduos, né, questionar esse envio de resíduos de países ricos para países pobres. Já existem alguns acordos, tem a Convenção de Basileia, que já questiona essa prática, só que aí em 2019, depois de tudo isso que aconteceu e depois que se viu o tamanho desse problema, né, se fez um acordo e a ideia é que só poderia ser feita essa importação se o país autorizasse. Então, um país ele só poderia ter lá uma empresa que vai receber um resíduo, uma sucata de plástico, um resíduo plástico de outro lugar. Aquela empresa que vai receber, ela não podia simplesmente assinar a papelada e eu vou comprar de vocês. O país cede, o país deveria autorizar isso. 187 países assinaram esse acordo e o Brasil foi um dos que não assinou esse acordo mundial. Por mais que, se a gente for pensar assim, nossa, isso seria uma coisa boa, né? Então, muitos países, isso ajudaria a ter um controle, a ter uma ideia do volume de resíduo plástico que estaria entrando, e ele teria essa autonomia, né? E não só autonomia, né? Mas incentivado a controlar isso e a dizer que não, esse tipo de resíduo a gente não vai receber, ou colocar algum freio nesse tipo de comércio. Mas quando a gente vê que muitos, por exemplo, na Malásia, quando começou a ter um volume grande de resíduo plástico que começou a ir para a Malásia, começou a ter bastante discussão dentro do país, e tinha, né, os ministros que eram relacionados, né, autoridades assim, questionando, nossa, será que isso é um problema mesmo? E questionando assim,
tem mesmo toxinas ou liberação de toxinas quando eles são queimados? Vocês têm como provar que libera toxinas? Vamos fazer teste, e aí com isso tentando enrolar mais um pouco. Teve outra situação também na Malásia, né, que foi um ministro de equivalente ao que seria um ministro de cidades aqui, que a gente chama de ministro de cidades, que ele, nossa, esse mercado aí, ele é um mercado que gera bilhões de dólares, é um mercado que a gente vai dizer que a gente não quer no nosso país. Então, olhando qual é a cifra, qual a movimentação desse mercado de reciclagem, sem olhar qual era o impacto no ambiente, né? O impacto para o país. Então, mas, mesmo, né, que tenha internamente dentro do país esse tipo de debate, né, acho que a ideia dessa iniciativa da ONU era que não fosse uma coisa assim, né, ops, tudo liberado, a la louca, né, mas que tivesse um questionamento a respeito disso.